Vamos abrir a palavra do Senhor, vamos ler dois textos. Queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 3, versículo 21, 22. Diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, quando as multidões estavam sendo batizadas, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o que aconteceu? O céu se abriu. Amém. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma púrpura, como uma pomba. E uma voz do céu disse: Você é meu filho amado, que me dá grande alegria. Vamos para Salmo 29, a partir do verso 3. A voz do Senhor ressoa sobre o bramido das águas. O Deus glorioso troveja. O Senhor está sobre a vastidão dos mares. A voz do Senhor expressa força. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaçou os cedros do Líbano. O Senhor faz o Líbano saltar como bezerro, e o monte Hermon como cria de búfalo. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Gade. A voz do Senhor faz tremer as fossas e desnuda os carvalhos nas florestas. E no seu templo todos bradam glória. Acima do dilúvio estabeleceu o Eterno o seu trono. O Senhor reinará para sempre. O Senhor concederá força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com a paz. Amém. Meu Deus e meu Pai, nessa hora, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Estamos diante, ó Deus, do Teu Espírito. Traz a nossa mente cativa a Tua palavra. Ó Deus, que o nosso coração seja uma terra fértil, para que a semente da Tua palavra caindo venha produzir frutos para a glorificação e exaltação do Teu nome. Te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Nós temos declarado que 23 é o ano de céus abertos. Vamos declarar? A gente declarou, né? Vamos lá? 2023, ano de céus abertos. E durante esse mês de abril, nós começamos ontem os 3 dias de jejum e oração. E temos declarado que o mês de abril continuará sendo um mês de céus abertos. Mas será também um mês em que nós ouviremos a voz do Pai. O texto que nós lemos de Lucas, o texto fala sobre o batismo de Jesus. Jesus, quando ele estava ali à beira do Rio Jordão para ser batizado, a Bíblia diz que enquanto Jesus orava, você percebe, meu irmão, minha irmã, a necessidade de estarmos aqui no propósito
O texto diz, versículo 21, capítulo 3 de Lucas, que Jesus estava diante de uma multidão. A multidão estava sendo batizada. Mas o texto diz que enquanto ele orava, os céus se abriram. O céu só vai se abrir sobre a minha e sobre a sua vida quando a gente entender o propósito assim como Jesus. Ele estava ali diante do mar, diante do Rio Jordão, para cumprir uma ordenança que era batida. Mas o texto diz que ele estava orando. E enquanto ele orava, os céus se abriram. E os céus se abriram, irmão. E não ficou só nisso. A Bíblia diz que uma voz, coloca lá, uma voz surgiu. Uma voz surgiu quando o céu se abriu. E o nosso desafio, irmãos, o nosso desafio é que, Lucas 3, o nosso desafio durante o mês de abril é ouvir a voz que os céus estão. Enquanto ele orava, no momento em que ele estava orando, o céu se abriu. E o 22, olha o que diz: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal como uma pomba, e do céu surgiu uma voz. Sabe qual é o nosso desafio no mês de abril, irmãos? É ouvir a voz do Pai. Nós vivemos um tempo, irmãos, em que estamos expostos a tantas vozes. As redes sociais ecoam tantas vozes. Você já parou para pensar? Quantas vozes são ecoadas através das redes sociais? Quantos têm se colocado à disposição para ouvir tantas pessoas, irmãos, vazias? Sabe uma coisa? Esse tempo, né, da explosão das redes sociais, todos são tirados a especialistas. Você já observou isso? Todo mundo sabe sobre tudo. Todo mundo dá opinião sobre tudo. Às vezes, uma pessoa que não tem moral nenhuma está lá nas redes sociais dando conselhos para quem é casado. Às vezes, as pessoas não são exemplo como pais. Estão lá, ecoando vozes, dando conselhos, sendo coaches para os pais. Quantas mulheres que não têm exemplo nenhum estão lá nas redes sociais dando conselho para outras mulheres. Quantos homens que não são exemplo de nada estão lá nas redes sociais ecoando vozes, querendo mostrar alguma coisa? O fato é que esse tempo de redes sociais
nós estamos expostos a muitas vozes. E o nosso desafio como igreja, o nosso desafio como igreja que tem orado, que tem clamado, que tem jejuado com os céus abertos, é ouvir a voz do Pai. Sabe por quê, meu irmão? Porque a voz da carne, a gente já tem. A voz da vingança, nós já temos. A voz, muitas vezes, de querer dar um troco, nós já temos. Mas o nosso desafio, querida, é ouvir a voz do Pai. O nosso desafio é ter essa sintonia fina. O nosso desafio é ser sintonizados com a voz do Pai. Quantas vezes, irmãos, diante de um problema, diante de uma situação que a gente está enfrentando, alguém chega para a gente e diz assim: se eu fosse você, eu fazia isso. Se eu fosse você, eu dava um troco. Se eu fosse você, eu matava. Se eu fosse você, eu humilhava na frente de todo mundo. Se eu fosse você, eu dizia um monte de desaforo. Mas a pergunta é: será que a voz do Pai, será que a voz que tem sido ecoada do céu ao teu coração, será que ela tem tido isso? Será que ela tem permitido você caminhar por esse caminho? Queridos, dentro desse contexto, eu queria destacar 3 formas ou 3 maneiras que nós precisamos ter diante da voz do Pai. Quando a voz do Pai ela soa, 3 atitudes que eu preciso ter diante da voz do Pai. A primeira atitude que eu preciso ter quando eu estou diante da voz do Pai é a certeza que aquela voz não é outra voz senão a voz do Pai. Quando o céu se abriu, Jesus teve a plena certeza que ele estava ali como filho de Deus. A primeira atitude que eu preciso ter com você, diante dos céus abertos, quando a voz do Pai ecoa, é a certeza de que eu sou filho. Uma das maiores tragédias na vida de um filho é quando ele não tem certeza da sua paternidade. Nenhum filho vive uma vida plena sem ter certeza da sua paternidade. Aqui eu estou falando, eu estou me referindo à paternidade terrena. A maioria dos problemas psicológicos, a maioria dos problemas de relacionamento de filhos com pais e pais com filhos é a dúvida sobre a paternidade. E a dúvida aqui que eu me refiro não é a dúvida genética, não é a dúvida se você tem ou não DNA do seu pai, né?
Não, não é essa dúvida. A dúvida aqui é sobre a paternidade. A dúvida aqui se refere a relacionamento. Jesus estava ali, prestes a cumprir um dos mandamentos da palavra, que é o batismo, uma das ordenanças da palavra, que é o batismo, mas ele precisava de uma certeza. A certeza de que ele tinha um pai. Como a irmã Vicky falou, essa é a diferença de nós e da nossa relação com Deus. Que ele não nos joga. Ele não nos tem, diz assim, olha, vai. Não. Ele diz assim, olha, eu sou contigo. Quando a voz ecoou do céu, a voz dizia, este é o meu filho amado. Quando a voz do Pai ecoa do céu, a primeira atitude que nós precisamos ter é essa atitude. De ter a certeza da paternidade. Tem tantas pessoas, irmãos, hoje que não conseguem se relacionar com Deus, porque não se sentem filhos. Tem tantas pessoas hoje que têm dificuldade de caminhar na vida cristã, porque não têm a plena certeza de que possui um pai. E esse texto, irmão, está dizendo, olha, este é o meu filho. E o texto diz, em quem eu tenho muito prazer. Quando nós ouvimos a voz que ecoa do céu, essa deve ser a nossa primeira certeza. Que nós temos um Pai, que nós não estamos sozinhos, que Ele não nos abandonou para vivermos a nossa sorte, não. Nós temos um Pai que cuida de nós, um Pai que está atento às nossas necessidades, um Pai que está sempre preocupado com o melhor para a nossa vida. Meu querido, minha querida, essa é a primeira certeza que eu preciso ter quando o céu se abre e a voz do Pai ecoa, a certeza de que eu sou filho. Uma das grandes estratégias do inimigo tem sido essa: fazer com que a gente não se sinta filho, fazer com que a gente pense que por causa do nosso erro, por causa do nosso pecado, o Senhor nos abandonou. Mas a palavra de Deus, no Salmo que nós lemos, no Salmo 29, diz que a voz do Senhor está acima das águas. A voz do Senhor trovege. A voz do Senhor é mais alta do que as águas tempestuosas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de esplendor. Quando Deus fala com ele, nós entendemos claramente. Eu me lembro do texto do Evangelho de João, capítulo 10. Jesus se colocando ali como pastor. E ele diz algo impressionante. Ele diz assim, olha, eu conheço a voz das minhas ovelhas. Mas ele diz também, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quando o céu se abre
e a voz do Pai ecoa. Essa deve ser a nossa segunda atitude. Ouvir aquilo que Deus está nos falando. Há uma diferença, irmãos, muito grande em escutar e ouvir. Muitas coisas, irmãos, nós escutamos. Muitas vozes nós escutamos. Mas quando a Bíblia se refere a ouvir, a Bíblia está se referindo ao ouvir, ao refletir e ao receber. O texto da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, é um texto muito claro, né? João, se você puder colocar. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 8 em diante, vai nos dar o que a Bíblia chama, uma interpretação clara sobre o que a Bíblia chama de ouvir, né? Mas o que ela diz, a palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração, ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e se creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Conforme diz a Escritura, todo o que crê jamais será decepcionado. Irmãos, há uma grande diferença entre escutar e ouvir. Quando a Bíblia se refere a ouvir, isso diz respeito que o ouvir traz à nossa vida uma reflexão e uma obediência. Quando a gente ouve a voz do Pai cria em nós fé. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Queridos, a Bíblia fechada, ela é um livro qualquer. Ela pode estar em um estante, em uma mesa, em qualquer lugar. Fechada, ela é um livro qualquer. Mas a Bíblia é aberta. É a boca de Deus falando. Amém. Quando os céus estão abertos e a voz do Pai ecoa, eu preciso estar disposto a ouvir. Às vezes a gente escuta algo, entra aqui e sai aqui. Mas quando a gente ouve palavra, a voz do Pai, ela gera em nós fé, ela gera em nós convicção, ela gera em nós certeza que é o Senhor que está falando. A terceira atitude, quando nós estamos com os céus abertos e quando ouvimos ecoar a voz do Pai, essa é a atitude mais difícil, a obediência. E é interessante, queridos, que esse texto de Lucas, né,
gente está se referindo muito a Lucas, porque esse texto de Lucas vai nos trazer algo interessante. Versículo 23 de Lucas. Coloca, por favor. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando o quê? Iniciou seu ministério. E aqui, irmãos, está o ponto alto. Às vezes a gente até tem convicção que somos filhos. Tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Às vezes a gente está predisposto não apenas a escutar, mas a ouvir. Mas o maior desafio nosso é a obediência. A obediência tem sido um dos maiores entraves da vida cristã. Sabe por quê? Porque nós somos inclinados para o pecado. Perceba que, como diz o salmista, nós nascemos da semente adâmica, nós nascemos da semente pecaminosa. Quando Adão pecou, toda a humanidade, porque Adão significa humanidade. Quando Adão pecou, toda a humanidade pecou. E a semente do pecado, o salmista diz, em pecado concebeu-me minha mãe. Então, todos nós já nascemos inclinados à desobediência. Você não precisa, muitas vezes, ensinar uma criança a fazer coisa errada. Muitas vezes você não precisa. Às vezes a criança aprende com o exemplo do pai, com o exemplo da mãe, com o exemplo da família. Né? É tão ruim, às vezes, quando uma criança ela cresce, ela nasce e cresce em um ambiente cristão. E aí ela vai para uma família diferente, de um ambiente diferente, de um ambiente que não é cristão. A criança fica dividida. Quando ela está em uma família, em um ambiente cristão, ela se comporta como tal. Quando ela está em um ambiente que não tem a prática de vida cristã, ela também vai se comportar como tal. Por quê? Porque a semente do pecado, ela está dentro. Mas o texto diz, irmãos, que quando Jesus ele tem a convicção de que ele era filho de Deus, que ele tinha um pai, que a paternidade estava presente nele. Quando Jesus entende que não apenas ele deveria escutar, mas ouvir o que o pai estava dizendo, o 23 diz que ele inicia o seu ministério. Meu querido, minha querida, nada na nossa vida deve ser iniciado sem o aval. Nenhum projeto na minha e na sua vida deve ser iniciado sem o Pai nos dar sinal verde. Às vezes a gente quebra a cara em muitas coisas. Às vezes a gente se complica em muitas coisas na nossa vida porque nós não ouvimos a direção que o Pai nos deu. Será que foi por acaso? Não.
texto diz que Jesus tinha 30 anos. E a Bíblia diz que ele só começa o seu ministério. Jesus, desde criança, ele tinha um chamado. Desde criança, Jesus, ele tinha um ministério. Ele poderia começar o ministério logo cedo, sim. Ele poderia começar o ministério na adolescência, sim. Ele poderia começar o ministério na juventude, sim. Mas a Bíblia diz que Jesus só começa o ministério aos 30 anos. Sabe o que eu entendo com isso? Durante todo esse período de existência dele, ele estava esperando o momento certo para iniciar aquilo que Deus já havia feito. E isso só é possível através da obediência. Eu já disse isso aqui na igreja. O alfabeto de Deus, o alfabeto das bênçãos, o alfabeto da vitória, o alfabeto da tua conquista, ele começa por obedecer. Sem obediência, meu querido, minha querida, não chegaremos a lugar algum. A Bíblia diz que muitos saíram do Egito. Muitos saíram do Egito em direção à terra prometida. Mas muitos ficaram no deserto. Porque tiveram dificuldade de obedecer. Às vezes a gente tem tanta dificuldade de obedecer. E por isso a gente paga um preço muito alto. Eu quero te dizer uma coisa aqui. Se Deus te der uma direção, se o Pai te der uma direção, se você ouvir claramente a direção do Pai, se predisponha a obedecer. Se predisponha a obedecer. Jesus só começou o ministério depois desse momento. Você se lembra como foi o ministério de Jesus? Quando nós começamos algo na direção de Deus, nós iremos desfrutar de milagres. Nós iremos desfrutar do sobrenatural. Nós iremos desfrutar de multiplicação. No primeiro dia do ministério de Jesus, já foi logo o dia de milagre. No primeiro dia, meu irmão, que eu e você decidimos obedecer, nós viveremos os maiores milagres do Senhor. Que Deus nos abençoe. Eu queria que você ficasse de pé. Vamos estar neste momento adorando o Senhor. Pai, nessa hora, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque a tua voz é muito clara quando fala ao nosso coração. Tua voz é muito nítida, Senhor, quando fala ao nosso coração. Ó Deus,
que venhamos ouvir a tua voz, que venhamos obedecer a tua voz. Pai, que venhamos ter a convicção, a certeza de que o Senhor é o nosso Pai, que somos filhos amados do Senhor. Ó Deus, não permita que venhamos iniciar nenhum projeto sem antes ouvir a tua voz, sem antes, ó Pai, ouvir a voz do nosso Pai. Deus, toma cada vida que está aqui nesta noite, que haja sensibilidade nos ouvidos espirituais. Deus, ó Deus, não permita que nenhuma rebeldia venha se estabelecer na nossa vida, mas que a nossa vida venha estar debaixo da tua ordenança, debaixo do teu querer, debaixo daquilo que o Senhor tem estabelecido para a tua igreja. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Continua ministrando ao nosso coração, ainda nesta noite, falando conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Entramos para adorar. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma noite, uma semana de sensibilidade para ouvir a voz do Pai. Deus te abençoe. Beijo no coração.